Muito bem, nós vamos passar agora para tentar compreender juntos aqui o que está na quinta e na sexta trombeta. A quinta e a sexta trombeta trazem umas figuras muito estranhas, talvez até o que nós chamaríamos de figuras bem assustadoras. A quinta trombeta encontra-se no capítulo 9, do versículo 1 até o 12, e a sexta trombeta também no capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 19. Mas para nós chegarmos na quinta e sexta trombeta, eu gostaria de situar o contexto de tudo isso aqui, porque está interligado. No vídeo anterior, nós trabalhamos a questão da abertura do sétimo selo, que introduziu estranhamente ou diferentemente do que vinha nos selos anteriores, o sétimo selo, a abertura, introduziu o silêncio no céu por quase meia hora. Isso está no capítulo 8, verso 1. No capítulo 8, a partir do verso 2, diante desse silêncio no céu, o texto diz que João viu que 7 anjos que se achavam diante de Deus, foram dadas a esses anjos 7 trombetas. Logo após, João disse que viu um outro anjo em pé, e esse anjo pega um incensário cheio de incenso, mistura com as orações dos santos e apresenta essas orações diante do trono de Deus. E no verso 4 do capítulo 8 vai dizer que da mão desse anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Veja a conexão. Os 7 anjos recebem 7 trombetas. As orações dos santos são apresentadas diante do trono e em resposta às orações dos santos, no versículo de número 5 e 6, vai dizer que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Essa conexão traz a seguinte mensagem: que o juízo das 7 trombetas, eles são derramados sobre a terra em resposta ao clamor e às orações dos santos. E a partir do capítulo 8, versículo de número 7, você começa a ver o toque das trombetas. As trombetas, elas representam juízos parciais que serão derramados sobre a terra. Por que são parciais? Porque você vai ver que sempre vai dizer que é a terça parte da terra, a terça parte do mar, a terça parte dos rios e fontes de água, a terça parte das vegetações. Quer dizer, as trombetas são juízos ou representam juízos parciais de Deus sobre a terra, sobre a criação e sobre a humanidade. Com o toque da primeira trombeta, no capítulo 8, versículo de número 7, o que vai acontecer? Uma terça parte da terra e da sua vegetação é queimada. No capítulo 8, a partir do verso 8 e 9, na verdade, você tem um toque da segunda trombeta. O que acontece com o toque da segunda trombeta? Uma terça parte ou 1/3 das águas do mar se transformou em sangue. Nós não vamos lidar com isso aqui agora, mas tenta fazer uma conexão entre o juízo das trombetas com as pragas do Egito. Aqui você tem 1/3 das águas do mar que se transforma em sangue. Como consequência disso, o texto vai dizer que morreu 1/3 dos seres vivos existentes no mar. E como consequência,
1/3 dos transportes marítimos, lembrem, primeiro século, era o principal meio de transporte, eram os transportes marítimos, 1/3 dos transportes marítimos foi destruído. Aí vem a terceira trombeta, que está no verso 10 e 11. Com o toque da terceira trombeta, o texto diz que a terça parte dos rios e das fontes de água se tornou amarga, ou seja, se tornou imprópria para o consumo humano. A quarta trombeta, que está no capítulo 8, verso 12 ao 13, como resultado do toque dela, o sol, a lua e as estrelas perderam 1/3 da sua capacidade de iluminar e de brilhar. Mas agora nós chegamos no nosso ponto, a quinta trombeta. Quando você lê a quinta trombeta, que é um relato maior, você vai ver no versículo 1 que com o toque da quinta trombeta, João disse que viu uma estrela caída do céu na terra. E foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Primeira coisa, essa estrela que caiu do céu na terra é uma estrela literal? Possivelmente não, para não dizer certamente não. Porque a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Seria um anjo? Ora, tudo indica que não. Essa estrela é muito provável que seja uma referência ao próprio diabo ou algum anjo caído, porque ele recebe a chave do poço do abismo. No capítulo 9, verso 11, esse anjo do abismo é tido como o líder dos gafanhotos. E lá em Lucas 10, 18, Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, possivelmente, nós estamos aqui dessa estrela caída do céu com um ser espiritual, um anjo caído, que recebe a chave do poço do abismo e ele, no verso 2, abre o poço do abismo. O que acontece com a abertura do poço do abismo? O texto diz que subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, diz que escureceu-se o sol e o ar. E o que acontece no 3? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões. O que são esses gafanhotos? Será que nós estamos aqui diante de gafanhotos literais? Bom, no Antigo Testamento são muito comuns as referências a pragas de gafanhotos de fato. Mas aqui nesse texto, seriam eles gafanhotos comuns? Certamente não. Primeira razão por que não são gafanhotos comuns é que no capítulo 9, verso 4, foi dado a esses anjos que não causassem dano à erva verde, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, eles tinham que abrir mão do seu prato predileto. Por que não são gafanhotos comuns? Porque eram gafanhotos que, na verdade, eram uma mescla de gafanhoto e escorpião. Porque no verso 3 vai dizer que foi-lhe dado e eles têm o poder como o que tem os escorpiões da terra. No verso de número 5 vai dizer que era o tormento que eles provocavam, era como o tormento de escorpião. E no versículo 10 vai dizer que eles tinham ainda cauda como escorpiões. Ou seja, não eram gafanhotos comuns. Por que não são gafanhotos comuns? Uma mescla de gafanhoto e escorpião. E mais,
No capítulo 9, verso 11, vai dizer: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Ora, gafanhotos comuns, de acordo com Provérbios 30, 27, os gafanhotos não têm reis. Então, claramente aqui, gente, nós podemos dizer que esses gafanhotos não são e não eram, na visão de João, gafanhotos comuns. E o que eles eram? O que esses gafanhotos representam? Esses gafanhotos escorpiões são poderes demoníacos que serão liberados durante a grande tribulação, a fim de cumprirem propósitos de Deus relacionados ao julgamento da humanidade rebelde. Então veja, esses gafanhotos representam poderes demoníacos. Primeira razão, ou primeira evidência textual, melhor dizendo, para afirmar que são poderes demoníacos, é que eles saíram, no capítulo 9, verso 2, o texto diz que eles saíram do poço do abismo. Em todo o livro de Apocalipse, o abismo é a morada temporária de Satanás. No capítulo 20, versículo 1 e 2, Satanás é preso e ele é colocado no poço do abismo. Outra razão por que eles eram poderes, ou são poderes demoníacos, é que o rei deles, no capítulo 9, versículo de número 11, o rei desses gafanhotos tinha o nome em hebraico, de Abaddon e em grego de Apolion. E sabe o que significa Abaddon em hebraico e Apolion em grego? Significa destruidor. A missão desses gafanhotos demoníacos está no capítulo 9, verso 5. Qual é a missão deles? Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. A missão deles será atormentar os homens durante um período específico pré-estabelecido por Deus, que aqui é chamado de 5 meses, definido como 5 meses. E que sofrimento será esse? Que tormento será esse? Será um tormento no nível físico ou um tormento no nível psicológico? Talvez em ambos os níveis. Tem um autor chamado Simon Kistemaker, que ele vai dizer que a tortura pode ser experimentada física e mentalmente. Eles não têm ou não terão permissão para atormentar todos os homens. No capítulo 9, verso 4, vai dizer que foi-lhes dado que não causasse dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e diz: tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, eles não poderão atormentar os selados por Deus. Então, qual é a nossa proposta central? Desde que nós iniciamos aqui, é fazer uma leitura do Apocalipse da perspectiva do trono e do Cordeiro. O relato do toque da quinta trombeta está impregnado, está cheio, embebido da soberania de Deus. Primeiro, a estrela que caiu do céu não tem poder nem autoridade em si mesma para abrir o poço. O texto diz que foi-lhe dado a chave do abismo. Ela não tem autoridade para liberar os gafanhotos demoníacos para agir por si mesmo. Foi dado a ela essa autoridade. Ou seja, sem a sua autorização, a estrela que caiu do céu, que é possivelmente aí um ser espiritual maligno, um anjo caído, sem a autorização do Senhor, ele não poderia abrir o poço do abismo, nem os gafanhotos demoníacos poderiam sair para atuar. A outra coisa que chama atenção é a voz passiva do verbo foi empregada aqui pelo menos 3 vezes com relação aos gafanhotos. Não sei se você prestou atenção.
Mas aqui, com relação aos gafanhotos, no verso de número 4, o texto diz: foi-lhes dito que não causassem dano. Aí vai dizer ao quê? Isso implica dizer que Deus delimitou a ação ou o alvo da ação deles. Eles não poderiam causar danos à erva verde. O alvo da ação deles não poderia ser todos os homens, mas somente os homens que não tinham o selo do Deus vivo. Mas no verso 4, Deus ainda delimitou o alcance da ação deles. Vai dizer que eles poderiam atormentar tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, eles tinham um alcance limitado. E mais, o tempo de ação deles é delimitado por 5 meses. Então, meus queridos, o que nós temos aqui? Esses gafanhotos aqui, que no versículo 8, 9 e 10 diz que eles tinham cabelos como cabelos de mulher, dentes como dentes de leão, couraças como couraça de ferro, e que tinham cauda como escorpiões. Esses gafanhotos representam poderes demoníacos que terão permissão para atuar durante o período da grande tribulação, a fim de cumprir o propósito de Deus de atormentar como manifestação do seu juízo sobre os homens ímpios. Mas a sexta trombeta vai trazer ao palco da história outras figuras bem diferenciadas. Acompanhe junto comigo. No capítulo 9, verso 14 e 15, você vai ver que são soltos 4 anjos. Esses 4 anjos, o texto diz que eles estavam presos, estavam atados junto ao grande rio Eufrates. Com a soltura desses 4 anjos, no verso 16, entra em cena uma cavalaria numerosa. João diz aqui que o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. João disse: eu ouvi o número. Esses 4 anjos são soltos e a cavalaria entra em cena. Do verso 17 ao 19, você tem a descrição dos cavaleiros e da cavalaria. O que diz o verso 17? Assim nesta visão contemplei. Os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio deles, 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Aqui se faz a descrição dos cavaleiros e da cavalaria. Mas qual é a principal diferença entre a quinta e a sexta trombeta? É que na quinta trombeta, os gafanhotos demoníacos tinham permissão apenas para torturar os homens. E na sexta trombeta, os cavalos demoníacos têm autorização para matar os homens. No capítulo 9, verso 15, vai dizer que foi dado a eles a autoridade para que matassem a 1/3 parte dos homens. É interessante notar que esses cavalos, eles executam a mesma missão que fora dada aos 4 anjos que estavam amarrados, atados. Você observa isso comparando 9:15 com 9:18. O que isso indica? Isso indica que há uma estreita ligação entre os 4 anjos e a cavalaria. Podemos presumir a partir daqui que esses anjos, eles são líderes sobrenaturais desses cavalos.
Não são os cavaleiros que provocam a morte dos homens, mas sim os cavalos, é o que mostra o texto. Mas aí vem a pergunta: e o que são esses cavalos? São cavalos literais? Ou são símbolos de poderes demoníacos também? Bom, gente, a linguagem empregada aqui no texto não nos permite entender como cavalos literais. São poderes demoníacos que terão permissão para agir num tempo específico, determinado por Deus, a fim de executarem os seus juízos sobre a humanidade rebelde. Tem um autor chamado George Led, que ele chama essa cavalaria de cavalos demoníacos. Tem um outro autor chamado Juan Stem, que ele chama essa cavalaria de cavalaria demoníaca. E quais são as dicas no texto para eu chegar a essa conclusão? Primeira dica: os 4 anjos estavam amarrados. Os 4 anjos estavam impedidos de agirem. Isso está no capítulo 9, verso 14. Sabe o que isso significa? Isso nos permite concluir que eles eram anjos maus. Por isso estavam atados, impedidos de agir. Segunda dica textual é que esses cavalos matam seres humanos, diz o texto, com fogo, fumaça e enxofre. Essa tríplice, ou essa tríade, fogo, fumaça e enxofre, indicam a natureza infernal desses cavalos. Por quê? Porque no Apocalipse, fogo, fumaça e enxofre está ligado a algo maligno e demoníaco. Por exemplo, Apocalipse 14, 10, Apocalipse 19, 20, 20, 10 e 21, 8 vai falar do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o fato deles matarem os seres humanos com fumaça, fogo e enxofre indicam a natureza infernal deles. E a terceira dica textual você encontra no capítulo 9, versículo de número 10, que vai dizer que eles tinham a sua cauda, melhor dizendo, capítulo 9, versículo de número 19, que a cauda deles parecia com serpentes. E a serpente em Apocalipse, a antiga serpente, que é o dragão. Então, alguns intérpretes destacam que as caudas dos cavalos eram semelhantes a serpentes, e isso aponta para a natureza infernal desses cavalos. Então, o relato da sexta trombeta, mais uma vez, está impregnado, cheio e embebido da soberania de Deus. O relato da sexta trombeta mostra que Deus tem tudo sob controle. Primeiro, os 4 anjos estão amarrados. Isso quer dizer, eles não podem agir ao seu bel prazer. Segundo, o Senhor é quem autoriza que sejam soltos na hora, no dia, no mês e no ano que Ele mesmo determinou. E terceiro, a missão deles é determinada e delimitada por Deus. A missão deles era matar a terça parte da humanidade e nada mais. Então esse é o nosso vídeo, para dizer para você o seguinte: esses gafanhotos, que têm características de escorpiões, não são gafanhotos literais, mas são poderes demoníacos, símbolos, representações de seres espirituais malignos que atuarão durante a grande tribulação e mais para o tempo do fim. A cavalaria e seus cavaleiros, aquela cavalaria, não dizem respeito a cavalos estranhos que vão surgir, mas são símbolos de poderes demoníacos que atuarão mais para o fim, terão a permissão. Os gafanhotos demoníacos
atormentar os homens, a cavalaria demoníaca matar a terça parte da humanidade.